Boa tarde, que Deus abençoe a todos, que vão assistir esse vídeo. Eu peço a você que não é inscrito ainda, que possa fazer sua inscrição, tocar o sininho, para estar recebendo as informações que eu coloco aqui. Tem coisas que eu coloco aqui que você não vai ouvir nas igrejas. Algumas informações até interessantes vocês não vão ouvir na igreja. Qualquer pessoa que aceitar Jesus hoje, amanhã ele já pode pregar o Evangelho. Ele já pode falar que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que a salvação é só através de Jesus Cristo. E o Evangelho é esse. O Evangelho é as boas novas de Jesus para a salvação. Então, isso não pode ser questionado. Se eu falar que tem outro meio de salvação, a não ser por Jesus, ou se é preciso acrescentar mais coisas para que nós sejamos salvos, isso tudo está adulterando o Evangelho. Mas tem algumas informações que é bom a gente ter, e isso depende de aprofundar mais, de pesquisar, de estudar mais um pouquinho. E eu gostaria de trazer hoje essa informação. Ou melhor, eu gostaria de trazer hoje uma informação que você não vê, não ouve nas igrejas. Eu gostaria de começar lendo aqui o capítulo 1 de Gênesis, no versículo 26, a partir do 26, que diz o seguinte: Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Disse Deus: eis que vos dou toda a erva que dá semente, que está sobre a face da terra, e toda árvore em que há fruto, que dá semente, servos-ão por mantimento. Todo animal da terra, toda ave dos céus, todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde será para mantimento. E assim foi. Viu Deus que tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o sexto dia. O plano de Deus é colocar o homem na terra para que ele crescesse, multiplicasse, enchesse a terra. Qualquer coisa fora desse plano é frustração no plano de Deus. Qualquer coisa que vier fora disso é o plano de Deus sendo frustrado. O diabo não consegue frustrar o plano de Deus. O livro de Jó, no capítulo 42, está escrito no versículo 1, Eu sei que os planos de Deus não podem ser frustrados. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Esse é o plano de Deus. Colocou o homem na terra para ele multiplicar, encher a terra, viver na terra, desfrutar da terra. Então, é isso que nós esperamos. Esse é o plano de Deus, é o plano que vai acontecer. A frustração que o diabo trouxe com o pecado, trazendo o pecado através de Adão e Eva, essa frustração é uma frustração temporária, uma frustração somente para o homem, O homem passou a ter suas dificuldades, seus trabalhos com dificuldade, Seus trabalhos não eram um trabalho suave igual antes do pecado. O suor veio depois, o trabalho veio antes do pecado, mas o suor, a dificuldade para conseguir produzir,
foi depois do pecado. A terra foi amaldiçoada. Os animais, tudo sofreram com isso. Mas o plano de Deus é um plano bom. É um plano de o homem viver nessa terra, desfrutar dela para sempre. Então, qualquer coisa que sair disso, entendeu? É frustração do plano de Deus. O plano de Deus não pode ser frustrado. A própria palavra dele disse, né? Quando Jó falou inspirado pelo Espírito Santo. Toda a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. Então ele disse, eu bem sei que seus planos não podem ser frustrados. Então o que está acontecendo? O que vai acontecer? Nós estamos aqui hoje, né? Sabemos que Deus, ele escolheu o povo de Israel como seu povo eleito, né? E do povo de Israel, desse povo judeu, surgiu o Messias, que veio primeiramente para os judeus. Só que os judeus rejeitaram esse Messias, acharam que o Messias que ia vir para eles era outro tipo de pessoa. Era um rei poderoso, um rei que governava com força, né? Com poder, um poder mais humano, né? Na base das armas. Eles pensavam que era um libertador que vinha, assim como no tempo dos juízes teve várias pessoas que Deus levantou para libertar o povo. Ele pensou que ia vir agora um Messias que era um libertador que seria para sempre, mas um libertador diferente do que veio. De repente Jesus aparece, né, na sua humildade, né, ensinando como ser humilde, ensinando como viver, e curando os enfermos, né, pregando as boas novas, mas no final ele foi para a cruz, os próprios judeus o condenou, né? Mas a palavra de Deus ficou muito clara, né, através dos seus apóstolos, através de Paulo, né, principalmente o Paulo. Paulo escreveu muito para a igreja. Então nós estamos aguardando um arrebatamento da igreja. Mas esse arrebatamento não é só a igreja que será arrebatada. Será arrebatada a igreja e será ressuscitado os mortos que já morreram desde o início. Aqueles santos do Antigo Testamento que aguardavam a vinda do Messias, que confiaram, morreram confiando na esperança do Messias, né? Essas pessoas também ressuscitarão e subirão nesse arrebatamento juntamente com a igreja. E estaremos no céu por um período de tempo celebrando as bodas do Cordeiro. Então, nesse período, a terra sofrerá, né, uma grande tribulação. Né? Você que já conhece da Bíblia sabe das 70 semanas de Daniel. Né? Você que às vezes não conhece pode ser novidade para isso, mas nós vivemos até a primeira vinda de Cristo, né? Nós vivemos 69 semanas de anos, tá bom? E entrou o período da igreja, o período da graça, e falta completar uma semana. Então, a 70ª semana de Daniel, que Daniel falou sobre ela, essa 70ª semana, a igreja estará no céu, celebrando a boda do Cordeiro, Jesus servindo a mesa para nós. É muita honra para nós, entendeu? E nós estaremos ali para adorá-lo de uma forma verdadeira. E então, depois dessa 70ª semana de anos, fica claro, semana de anos, são 7 anos. Depois da 70ª semana de Daniel, né, Jesus descerá com a igreja, com os santos anjos, e vai vir para reinar 1000 anos aqui na terra. Para esse reinado, para começar esse reinado, vai haver um julgamento das nações e também do povo judeu, que também é uma nação. Vai haver esse julgamento. Quando a Bíblia fala que quando Jesus vier na sua glória, né, com seus santos anjos, esse julgamento é quando ele vier aqui na terra, não é o julgamento no céu. Ali ele vai colocar
as pessoas dignas de entrar no milênio, né, que são as ovelhas, vão colocar à sua direita, e as pessoas que não forem dignas de entrar, né, no milênio, à sua esquerda. Ele explica como um pastor separa as ovelhas por um lado e os bodes por outro. Nesse período, né, nesse julgamento, o julgamento vai ser pelas obras, não é pela fé como a igreja é salva pela fé. Poucos dias eu fiz um vídeo sobre isso. A igreja é salva pela graça de Deus, né? E através da fé em Jesus Cristo. Nós não temos que contar obras para poder ser salvo. Nós devemos fazer as nossas boas obras porque nós já fomos salvos. Então, pela graça nós fomos salvos, Efésios fala isso, né? Capítulo 2, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criado para boas obras. Isso está lá em Efésios 2, de 8 ao 10, versículo 8 ao versículo 10. Então, mas nesse período desse julgamento das nações, aí sim serão julgados pelas obras aqueles que fizeram bem, que praticaram bem, que deram de comer o que estava com fome, né? Porque no arrebatamento da igreja vai ficar um povo aqui, vai ficar um povo, e é muita gente que vai ficar. E esse povo, nem todo ele, porque nós fomos ensinados que aquele que estiver em Cristo será arrebatado e vai para o céu. E os que ficarem aqui, vai ter duas categorias de pessoas. Uma que vai lutar, vai permanecer firme, não aceitar o sinal da besta e vai pagar com a morte por isso, e vai sendo também arrebatado, cada um que morrer, porque não aceitou o sinal da besta, vai para o céu. O outro que aceitar o sinal da besta já está condenado ao inferno. Eu tive que dar uma pausa, porque meu filho chegou com meu netinho aqui, eu fui atendê-los e agora voltei, vou ver se eu não perco meu raciocínio, né? Mas então é o seguinte, os que ficarem aqui, que não aceitaram o sinal da besta, segundo o que nós aprendemos, eles, no final da 7 anos, né? Aqueles que morreram antes vão morrendo para o inferno também, e na vinda de Cristo eles serão já mortos e condenados ao inferno. Nós aprendemos assim, duas classes de pessoas. Né? Uma que vai resistir, não aceitar o sinal da besta, vão perder a vida, mas irão para o céu. E a outra que aceitar o sinal da besta, vão morrer no final e vão para o inferno. Só que a conta não fecha aí. Jesus irá reinar para quem? Se uma parte já foi para o céu, a outra foi para o inferno, entendeu? Então nós temos que entender bem, existe dos povos que vão ficar aqui, eles não vão morrer, o anticristo não vai conseguir reinar sobre todo mundo, ele vai tentar reinar, mas ele não vai conseguir. Essa grande tribulação, ela vem de uma forma realmente forte mesmo, para alguns países, né? Para Israel e alguns países lá da Europa, países que estão incluídos, né? No Império Romano, alguma coisa assim. Ele vai tentar, entendeu? Mas ele não vai conseguir reinar sobre o mundo todo. E vai sobrar muitas pessoas vivas, inclusive os judeus. A Bíblia fala que eles vão fugir ali em Mateus 24, quando fala para fugir. Aquilo não é para a igreja. A igreja não terá tempo de fugir. O arrebatamento é um abrir e fechar de olhos, não dá tempo para fugir. Quando fala em Mateus 24, aquele que estiver no telhado, não deixe para ganhar nada em casa, fuja. Fala, ai das mulheres grávidas, ai das que estiver aumentando. É porque a fuga para uma grávida é difícil. Para uma mulher que está aumentando é difícil. Orai para que não seja no sábado, nem no inverno. No inverno, por causa da dificuldade para fugir,
no sábado, porque os judeus os judeus que são realmente seguidores, né, da lei, eles têm um limite de distância que eles podem percorrer no sábado, que é 1 milha e pouco, né? Então, mas esse povo vai fugir, vai esconder, muitas pessoas vão sobrar e Cristo vem para reinar com essas pessoas. A igreja, aqueles que foram arrebatados, os santos do Antigo Testamento, descerão também já num corpo glorificado, um corpo totalmente diferente, incorruptível. Mas existe um povo que ficará aqui na terra, entendeu? Com seus corpos naturais. E como eu disse antes, o plano de Deus não poderá ser frustrado. Deus fez o homem para poder encher a terra, multiplicar e encher a terra. Não era para poder ficar um tempo na terra e depois de morar no céu, não. Não é para isso. Então, o que vai acontecer? Nesse reinado de Cristo, haverá, como eu disse, né, o julgamento das nações, né, que vai haver o julgamento daqueles que cuidaram, né, do próximo, do povo de Israel principalmente, né? Então, aqueles que foram dignos de entrar no milênio, eles entrarão no milênio com corpo natural igual eu estou, igual você que está ouvindo agora está. E aí você continuará casando, tendo filhos. Se você está na terra, da mesma forma que estamos agora, continuará na terra. Haverá alguma transformação na terra? Com certeza haverá sim, alguma transformação na terra. Mas a terra é essa, a terra não pode acabar, essa terra não pode ser destruída. A Bíblia deixa claro que o inferno, o lugar que estão as almas perdidas, é no miolo da terra, no centro da terra. O inferno é aqui. Não vai ter prazo eu falar sobre isso, mostrando o versículo, mas a terra, o inferno é para baixo, entendeu? Para destruir essa terra, destruiria também o inferno, porque o inferno está no centro dessa terra. Né? Os justos estão orando, as almas daqueles que morreram em Cristo, estão no momento, estão com Deus, no céu. Muitas pessoas pregam que a alma das pessoas que morrem sem Cristo vai para o inferno e o espírito volta para Deus, porque a Bíblia tem um lugar que fala realmente que a Bíblia, que é o espírito de todo homem, volta para Deus. Mas o que acontece é o seguinte, a alma e o espírito não será separada. Aqueles que morrerem em Cristo, os justos, eles voltarão para Deus, para o céu, nesse período que está separado do corpo. O corpo está na terra, a alma e o espírito voltará para Deus. Mas o espírito do ímpio, ele voltará para Deus, né? O espírito e a alma do ímpio voltará para Deus no sentido que está sob o domínio de Deus, sob a guarda de Deus, mas no inferno. Porque Deus tem domínio sobre o inferno. Não é Satanás que domina o inferno. Quem tem domínio sobre o inferno é Deus, Ele que domina isso. Ele criou o inferno para Satanás e seus anjos. E o homem que vai para lá é porque não quer aceitar Jesus, então vai para lá. Então o espírito daquele que morre sem crer em Jesus Cristo, tanto a alma ou o espírito estará no inferno também, sofrendo debaixo do domínio de Deus. Então, mas Jesus vem para reinar nesse 1000 anos e as pessoas que forem dignas de entrarem no milênio entrarão com corpo natural, desse mesmo jeito. Então, Jesus reinando, né? Os santos da igreja e do Antigo Testamento, né? Os patriarcas, os apóstolos, né? Davi terá seu reino eterno aqui na terra. Então, tudo isso será feito no final dos tempos. Quando chega no final,
desse milênio, o povo que está aqui na terra, governado por Cristo, nesse momento Satanás será solto. Ele que foi preso durante os 1000 anos será solto. E ele vai arregimentar um exército para poder lutar contra o Rei Jesus. E nessa hora acontece que Deus descerá do céu, com o sopro da sua boca, queimará todos, matará todos os rebeldes, a rebelião que for formada contra Cristo, entendeu? No final do reino milenar, será mortas, né, pelo próprio Deus. E aí nós vamos ver o plano final de Deus, né? Eu vou ter que abrir aqui em Apocalipse, capítulo 21. Nós vamos ver o que está aqui em Apocalipse, capítulo 21. Nós vamos ver o plano final de Deus sendo restaurado. Não foi frustrado, não será frustrado o plano de Deus de o homem encher a terra. Não foi frustrado e nunca será frustrado. Então nós vamos ver aqui no Apocalipse 21, a partir do versículo 9, está escrito o seguinte: veio a mim, isso é João falando, né, inspirado pelo Espírito Santo, veio a mim um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias das últimas 7 pragas e disse-me: vem e te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que da parte de Deus descia do céu. Olha aqui, o que o anjo mostrou para João? Mostrou a noiva do Cordeiro, a esposa do Cordeiro. E quem era? Aqui fala no versículo 10, ele me levou em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que da parte de Deus descia do céu. Então, essa é a noiva do Cordeiro. A noiva do Cordeiro não é a igreja, como é ensinado aí. A igreja é o corpo de Cristo, mas a noiva do Cordeiro é a Nova Jerusalém, onde vão habitar a igreja. A igreja vai estar na Nova Jerusalém, que é a noiva do Cordeiro. Mas não é só a igreja, estará também os santos do Antigo Testamento. E todos que também ressuscitarem foram arrebatados depois do início da grande tribulação. Então, essa é a Nova Jerusalém, a cidade que no momento ela está no céu, ela existe, é uma cidade. É uma cidade, e aqui a partir do versículo 11, né, do Apocalipse 21, tem as descrições dessa cidade, como ela era, só que vou perder muito tempo aqui lendo, né, a dimensão dela direitinho. Mas quando chega no versículo 22 de Apocalipse 21, fala o seguinte, falando dessa cidade: nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. Na Nova Jerusalém, que descer do céu para estar em algum lugar aqui nessa terra, e provavelmente é por lá de Israel, ali a gente acredita assim, é claro, né? Essa Nova Jerusalém que descerá do céu, nela não precisa, né, de ter sol nem lua, porque é a glória do Senhor que resplandece essa cidade. No versículo 24 fala: as nações andarão na sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória e honra. Olha aqui, que nações é essa? O povo que estiver na terra, o povo natural da terra. O povo natural da terra estará levando, né, para essa Nova Jerusalém
essa cidade santa, que hoje está no céu, mas que descerá do céu, você fala, mas como é que vai descer uma cidade do céu? Meu irmão, o poder de Deus não dá para questionar. A palavra dele fala isso e vai cumprir. Descerá uma cidade do céu, que existe no céu. E aí, nessa cidade, vai morar aqueles que foram ressuscitados, foram arrebatados na primeira ressurreição. Eles vão habitar nessa cidade, vai reinar o mundo com Cristo. Cristo é o único que vai reinar o mundo todo. O anticristo não terá poder para isso, mas Jesus sim. Quando Jesus ensinou os judeus a orar o Pai Nosso, os seus apóstolos, né, que eram judeus, orar o Pai Nosso, fala, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Né? O reino de Jesus não pôde ser implantado aqui na terra até agora. O reino dele será implantado no milênio que está por vir. No reino de Jesus não vai haver essas desgraças todas que tem, essas guerras, essas brigas, essas divisões. Não, vai ser um reino de paz. Os próprios animais, né? A Bíblia fala que eles serão mansos, né? O leão vai habitar com o cordeiro, a criança pode brincar com a serpente, não é isso? Então, aqui explica que as nações andarão na sua luz e os reis da terra lhe trarão sua glória e honra. Então, é as nações que estão na terra. As suas portas não fecharão de dia, porque ali não haverá noite. As portas da cidade de Jerusalém ficarão abertas, não fecharão. A ela trarão a glória e honra das nações. Entendeu? O mundo continua existindo. Deus fez a sua morada aqui na terra, trazendo a nova Jerusalém para aqui, a cidade santa celestial para a terra. E no versículo 27 diz, não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Nessa nova Jerusalém, só entrará os que estão escritos no livro da vida, no livro da vida do Cordeiro. Então, e o único que pode, né, anotar esse livro, esse nome nosso no livro, é ele mesmo. Anotar ou autorizar um anjo, né, que escreva, né, mas só depende dele. Quando você recebe Jesus como Senhor de sua vida, seu nome vai para o livro da vida e você estará salvo, desde que você permaneça na fé. Porque esse negócio também de falar que salvo uma vez, salvo para sempre, isso é mentira. Você é salvo e permanecerá salvo se você permanecer na sua fé e procurando fugir do pecado, né? Então, aí, no final do milênio, só falta entrar agora para a eternidade. Aí que eu falo, o plano de Deus era encher a terra, era fazer com que o homem dominasse sobre a terra, multiplicasse e enchesse a terra. Não era para que o homem ficasse um tempo na terra e voltasse a morar no céu, não. O próprio céu vai ficar, ou melhor, vai ficar Deus aqui na terra. O céu que hoje é o lugar de Deus, ele vai descer e habitar na terra com os homens. A Bíblia fala que ele colocará o seu trono aqui na terra. Então aí nós entraremos para a eternidade. Quando eu disse que você não vê isso falar na igreja, porque isso são conseguidos através de estudo, de pesquisas maiores, entendeu? E o pregador lá na igreja, a intenção dele, se não deveria ser, né? Pregar para salvar almas e para manter a sua igreja incontaminada do pecado. Essa seria a obrigação
do pastor, cuidar das ovelhas para que permanecesse. Mas alguns estudos, assim, não é... É claro que tem, não vou falar que não tem. Tem estudo, tem seminários aí que são fortíssimos em escatologia, né? E eu quero falar com vocês que eu não fiz nenhum seminário. Eu sou um estudante da Bíblia, estudioso da Bíblia, gosto da Bíblia, tenho essa Bíblia, sempre falo dela, a Bíblia Dake, né? A maior Bíblia de estudo do mundo. Eu falo do mundo sem medo de errar. Não tem outra pessoa, né? O pastor Finis Dake, ele não tem ninguém que compara com eles em estudo. Então, como eu disse, Jerusalém, a nova Jerusalém, descerá do céu e a eternidade entrará com dois tipos de pessoas. As pessoas de corpo já glorificado, as pessoas de corpo que foram arrebatados, ressuscitados na primeira ressurreição e habitará com Cristo, né, na Nova Jerusalém, ajudando o reinado dele, e o povo que terminará o milênio e não deixar ser levado pela tentação do diabo para poder lutar contra Cristo, eles também entrarão na eternidade com o corpo natural, concluindo assim o plano de Deus, né? E se você pegar